A garota feia e nerd teve água jogada em seu rosto para remover a maquiagem, e quando revelou sua verdadeira aparência, todos os garotos da escola começaram a correr atrás dela, e até os dois maiores galãs da escola disseram que só se casariam com ela. Porque por trás dos óculos grossos estava escondida uma beleza avassaladora. A garota falsa, que acidentalmente descobriu, temia que ela roubasse o protagonista masculino, então planejou um incêndio para destruí-la. No final, até tirou a vida dela. Su Van, que havia atravessado, suspirou e olhou para a beleza radiante no espelho como se fosse um sonho. Já que eu vim, com certeza te darei uma vida brilhante. Ela recolocou os óculos e baixou a franja. Aquela aparência chamativa desapareceu milagrosamente, tornando-se comum. Assim que chegou à porta da sala de aula, todos se aglomeraram para acusá-la. Su Van, por que você saiu sem fazer a limpeza? Fez nossa classe quase perder pontos. O monitor de educação física, aproveitando que era alto e forte, ordenou com ar ameaçador: vá agora e limpe tudo. E ainda vou te punir com 2 meses de faxina. A garota falsa deixou escapar um brilho de alegria nos olhos, mas com a boca fingia se preocupar. Van, isso foi realmente erro seu. Peça desculpas a todos. A garota levantou a mão e abanou perto do nariz com desgosto. Que estranho, de onde vem esse cheiro de falsidade? O sorriso no rosto da protagonista feminina congelou, sem esperar que a normalmente tímida e facilmente manipulável Su Van estivesse agindo como uma pessoa diferente hoje. Seus olhos ficaram vermelhos na hora. Van, você me entendeu mal. Eu só não queria que você fosse punida com a faxina. Vendo sua deusa sendo injustiçada, o monitor de educação física não aguentou mais. Ele estava prestes a explodir. Mas ouviu a garota levantar o queixo e falar com desdém. Vocês fizeram educação básica em creche? Está escrito aqui que o faxineiro é Limin. Por que estão todos pegando no meu pé? O grupo ficou confuso. Olharam para cima e realmente era Limin. Mas antes, ele sempre fazia a faxina porque o dono original ajudava, já que Limin era amigo da garota falsa, e ela era a única amiga dele. Você já ajudou ele tantas vezes, que mal tem ajudar mais algumas. Por que você é tão fria? Todos ao redor começaram a concordar e a chamá-la de insensível. A protagonista feminina continuou a se fazer de santa. É verdade, Van. Mas eu acredito que você não fez de propósito. Su Van não a paparicou nem um pouco. Juntou as mãos e falou com sinceridade. Então a Catedral de Notre Dame foi construída pela sua família? Homenagem novamente. Isso fez a protagonista feminina ofegar de raiva. O monitor de educação física ficou ainda mais furioso, mas antes que ela pudesse falar, Su Van mudou de assunto e mirou nela. Que tipo de puxa-saco você é? Nem o Baidu te encontra, talvez o Sogou consiga. Ela era tão intimidadora que assustou todo mundo. Pela lógica das suas falas, vocês devem ter o intestino ligado diretamente no cérebro, né? Todos tão arrogantes. Parece que a Associação de Proteção Animal cuidou muito bem de vocês. Quase morreram de raiva. Tremendo, apontaram para Su Van sem conseguir dizer uma palavra por um bom tempo. Maldita barata! Como ficou tão afiada hoje? A garota olhou ao redor com desprezo. PFF, nenhum oponente à altura. Ela se sentou calmamente em seu lugar, mas de repente percebeu um olhar fixo nela. Virou a cabeça e encontrou um par de olhos frios. O rapaz tinha uma expressão fria e uma postura de não se aproxime. Era o famoso gênio Jian Yixin, o galã nerd reconhecido de toda a escola. Também era o primeiro amor da protagonista feminina. Mas infelizmente ele era de personalidade fria, sem nenhum interesse em romance. Se não, quem seria o protagonista masculino ainda não se sabia. Vendo a garota encará-lo sem cerimônia, sem o fascínio que outras garotas tinham, seus olhos estavam claros. A mão de Jian Yixin segurando o livro se contraiu inconscientemente. Su Van deu um sorriso vitorioso e formou algumas palavras com os lábios em silêncio. Sou fera ou não? Sua expressão orgulhosa parecia um leãozinho exibido, fazendo ter uma estranha sensação. Su Van já não era mais a Su Van de antes. Virando-se, a garota curvou os lábios. Não é à toa que é o garoto que a protagonista gosta. Reservado, contido e elegante, dá muita vontade de tirá-lo do pedestal. Mas ela não tinha pressa em conquistá-lo. A prioridade era conquistar o protagonista masculino. Falando no diabo, o rapaz entrou na sala segurando uma bola de basquete. Ele tinha traços bonitos e era muito popular. Por onde passava, as pessoas o cumprimentavam. Ele sentou no lugar ao lado dela. Bom dia, colega Van. Ele esperava que sua colega de mesa,
como de costume, ficasse em silêncio. Bom dia. Ouvindo a voz doce e suave da garota, Xuang levantou uma sobrancelha. Esse coelhinho finalmente aprendeu a falar. Ele brincou. Essa é a primeira palavra que você diz desde que somos colegas de mesa. Digno de ser lembrado. A garota envergonhada abaixou a cabeça e gaguejou. Desculpa. Vou falar mais com você daqui em diante. Xuang não conseguiu se segurar e riu. Ao ouvir a risada, a garota abaixou ainda mais a cabeça. Você é tão fofa, disse o garoto rindo. Agora não parece mais um coelho. Parece um coelho medroso. Era apenas uma brincadeira comum, mas combinada com seu sorriso ensolarado. Parecia uma declaração de amor. A garota entendeu por que a dona original gostava de Xuang. A maioria das pessoas na classe era fria e a ignorava. Só Xuang lhe dava muita bondade. Na primeira aula, o garoto começou a cochilar. Ele não era bom nos estudos. A aula de física complicada era como ouvir grego para ele. De repente, um pedaço de giz acertou exatamente seu rosto. Xuang, levante-se e responda a esta pergunta. Se não conseguir, prepare-se para eu chamar seus pais. O garoto sentiu que estava ferrado. Tentou resolver a questão, mas morreu no primeiro passo, porque mal entendia o enunciado. De repente, a borda de sua camisa foi puxada levemente por algo. No segundo seguinte, um papel com a resposta foi passado para ele. Xuang nunca imaginou que sua colega de mesa, normalmente tão tímida, se arriscaria a ajudá-lo em público. Seus olhos se curvaram involuntariamente. Esforçando-se para ver as respostas no caderno dele, os garotos ao redor espiaram e, ao verem a resposta, deram uma risada de escárnio. Irmão Wang, não acredite nele. A resposta é -69. Ele é o representante de física. Ele sempre tira notas boas, enquanto Su Vanvan está no final da lista da turma. Quem tem juízo sabe qual resposta escolher. Ao ouvir a provocação do representante de física, a garota empalideceu por um instante, baixou a cabeça e disse a Xuang. Tudo bem, pode falar a resposta dele. Mas ao ver a cabeça da jovem se inclinar ainda mais, ele sorriu levemente, franziu a testa imperceptivelmente. No segundo seguinte, sem hesitar, repetiu a resposta de Su Vanvan, deixando Yang Song atônito. Viu que seu querido irmão Wang piscou de forma brincalhona para o colega ao lado. Eu confio em você. E a jovem, tímida, lhe devolveu um sorriso suave. Ao ver isso, Xuang ficou surpreso. Embora a franja grossa e os óculos escondessem o rosto da garota, puro como a neve, lembrava uma flor de pereira desabrochando, clara e encantadora. Xuang, sem saber porquê, sentiu um certo constrangimento. A princípio, ele nem ousava olhar para ela. A professora, ao ouvi-la dar a resposta correta, não pôde continuar a implicar. Bufou friamente e mandou que ela se sentasse. Mas Yang Song não acreditava que a resposta que ele havia calculado com tanto esforço estava errada. Virou-se e olhou com raiva para a garota, mas viu que ela, que antes tremia, agora o encarava com desafio, e com os lábios articulou duas palavras sem som: lixo. É que a Su Vanvan que veio de outra vida sabia de tudo, desde ciências e humanidades até música, xadrez, caligrafia e pintura. Ao ver isso, Yang Song ficou furioso. Levantou-se abruptamente e gritou, Su Vanvan. Mas quando percebeu o que havia feito, seu rosto se encheu de desespero. O velho Wang, irado, apontou para a porta, atrapalhando a aula. Para fora agora! Yang Song, humilhado e irritado, não ousou contestar. Antes de sair, lançou um olhar feroz para a garota. Mas viu que Su Vanvan, que momentos antes estava tão arrogante, agora, com um rosto pálido e frágil, dizia a Wang em tom fraco, eu fiz algo errado. O representante de física foi tão agressivo, estou com medo. Xuang a consolou. Não ligue para ela, ela é sempre assim. Esse rato fedorento é realmente cheio de truques. Percebendo o olhar de Yang Song, a garota, aproveitando que Xuang não estava olhando, mostrou a língua para ele. Yang Song ficou com o rosto roxo de raiva, quase quis correr para desmascarar aquela mulher. Ele saiu furioso, batendo a porta com força. O velho Wang ouviu e pensou que ele estava reclamando, e gritou, ainda tem coragem de ter chilique. Yang Song continuou do lado de fora, irritado e sem palavras. Enquanto isso, o jovem frio que observava tudo raramente deixou escapar um sorriso. Essa Su Vanvan é bem interessante. Mas não sabia que, não muito longe, a jovem parou seu olhar nele por um segundo e esboçou um sorriso no canto dos lábios. Isso se chama acertar dois coelhos com uma cajadada só. Ela iria, aos poucos, mudar diante de todos aquela aparência de tímida e medrosa. Por isso,
Ultimamente Shu Wang estava confuso. Por que vocês não gostam da Su Vanvan? Acho ela muito legal, e ainda por cima é fofa. Depois de cada atividade física, sempre aparecia água com sal na mesa. Nas perguntas, as respostas surgiam na primeira hora. E ela sempre era tão boazinha, nunca se irritava. Ao dizer isso, seus lábios se curvaram involuntariamente. Mas os outros, ao mesmo tempo, exibiam uma expressão de sorriso bobo. O seguidor falou com um tom de repulsa, feia, com notas ruins. Vive toda encolhida, parece assombrada. Os outros garotos concordaram. É verdade, irmão Wang, é melhor ficar longe dela. Ouvindo-os falarem um após o outro. Shu Wang achou aquelas palavras um tanto duras. Ele se livrou do grupo, acelerou o passo e entrou na sala. Os de cabelo cacheado se entreolharam, sem entender por que o irmão Wang parecia ter ficado bravo. Quando ele chegou ao seu lugar, ouviu a garota cumprimentá-lo sem gaguejar. Todo o mau humor desapareceu na hora. Coleguinha, você está melhorando. Ele ia começar a falar. Mas de repente ouviu uma confusão do lado de fora. Liu Huyan chegou. Os olhos do jovem brilharam. Toda a sua atenção foi atraída por ela. Liu Huyan recusou educadamente os garotos que se ofereciam para ajudá-la e, sorrindo, veio em sua direção. O coração de Shu Wang começou a bater forte, os olhos cheios de expectativa. Mas, para sua surpresa, ela passou direto por ele e foi até Jian Yixin. Naquele instante, o jovem baixou os olhos, cheio de decepção. Enquanto ele tiver o Jian Yixin, ele nunca vai me enxergar. Liu Huyan, com elegância, ergueu o convite na mão. Colega Jian. Amanhã tem uma apresentação no Salão Vame. Você precisa vir. Liu Huyan era esperta. Sabia que, na frente de todo mundo, Jian Yixin não recusaria, como ela esperava. O jovem estendeu a mão e pegou o convite, dizendo com indiferença, se tiver tempo, vou. Ao ouvir isso, Liu Huyan sorriu ainda mais. Ela havia treinado dança por tanto tempo. Tinha certeza de que, se Jian Yixin fosse, ele não conseguiria tirar os olhos dela. Com a missão cumprida, ela saiu com passos leves. Ao chegar na porta, como se lembrasse de algo, virou-se e disse a Shu Wang com um sorriso provocador. Colega Shu, esqueci de trazer seu convite. Depois dou um jeito. Alguém vai te levar direto para entrar. Liu Huyan era sempre assim, sabia brincar com as pessoas. Ela gostava de Jian Yixin, mas não queria abrir mão de Shu Wang. Dava um tapa e depois oferecia um doce. Esse tipo de truque era usado com maestria. Shu Wang, com expressão abatida, deitou-se na mesa, sem entender o que Jian Yixin tinha de tão bom. Por que Liu Huyan só consegue ver o outro? Será que ele é realmente pior que Jian Yixin? Ele virou a cabeça para perguntar à sua colega de mesa. Mas viu que Wang ainda mantinha a mesma posição de antes, e Shu Wang ficou confuso. O que foi? A garota disse lentamente. Você não ia me dizer algo? Ouvindo essa resposta, o jovem ficou paralisado por alguns segundos e não conseguiu evitar de rir alto. Haha, você é boba. Se eu não dissesse nada, você ficaria esperando. O descontentamento anterior, por causa desse gesto da sua pequena colega, diminuiu bastante. Algumas garotas notaram a situação e olharam para Wang com hostilidade, mas seu estado atual não representava ameaça alguma. Então ninguém veio alertá-la. Quando Shu Wang parou de rir, a garota se aproximou e sussurrou. Você ficou chateado por causa de Liu Huyan? O jovem negou imediatamente. Vendo que Wang não acreditava, ele lambeu os dentes. Ela retirou o que disse antes. A pequena colega não era nada fofa. Como se adivinhasse o motivo do descontentamento do outro. Su Vanvan disse seriamente. Você não é pior que Jian Yixin. Na verdade, ela não se compara a você. Porque para a dona original, Shu Wang tinha lhe dado um punhado de amargura em sua vida fria. O jovem nunca tinha sido elogiado assim na frente dele. E suas bochechas gradualmente ficaram rosadas. Pela primeira vez o jovem sentiu vergonha. Jian Yixin tinha uma audição muito boa. As palavras da garota naturalmente chegaram aos seus ouvidos. Antes ela nunca levava essas palavras a sério, mas agora franziu ligeiramente a testa. Shu Wang é melhor que ela? Piada. Ela é cega? Logo chegou o sábado. Também o dia da apresentação da garota mais bonita do colégio. Su Vanvan, cheia de energia, fez sua maquiagem, sobrancelhas finas e alongadas mais uma pinta de beleza. Uma beleza impactante. A missão de hoje, se apresentar e roubar o homem da protagonista? Originalmente, a dança de Liu Huyan brilhou intensamente, impressionou a todos e conquistou o primeiro lugar na competição. Shu Wang também elevou seus sentimentos pela protagonista a um novo patamar.
Su Wangvan mandou o sistema invadir o programa de apresentação do teatro. Adicionou seu próprio nome à lista de apresentações e ainda a colocou especialmente uma posição antes da protagonista, Liu Huyan. Vamos esperar para ver. Esta competição de dança tinha um alto valor e era realizada em conjunto com a escola. Muitos alunos tinham convites. E Liu Huyan deu a Jian Yixin e outros os melhores assentos na frente, já que ela estava determinada a atrair os dois garotos mais populares do colégio. Se eles não conseguissem ver claramente, todo o esforço dela não teria sido em vão? Na entrada do teatro. A foto de Liu Huyan foi colocada no centro do pôster na entrada, com uma postura altiva como um cisne, fazendo Shu Wang não conseguir desviar o olhar. Impulsionado pela trama, Jian Yixin, que originalmente não pretendia vir, também veio. Ele olhou com desinteresse para o pôster e entrou no teatro. Não há como negar que Liu Huyan sabia organizar bem. O assento de Shu Wang era adjacente ao de Jian Yixin. Os dois não se davam bem. Se olharam, mas não fizeram questão de cumprimentar. A apresentação começou oficialmente. O número de Liu Huyan foi colocado por último. Todos estavam ali para ver a garota mais bonita. No começo estavam animados, mas conforme os programas comuns iam passando, todos foram perdendo o interesse, e no final estavam quase dormindo. Shu Wang começou a jogar no celular. Jian Yixin descansava de olhos fechados, exalando uma aura que afastava as pessoas, enquanto todos esperavam entediados. A seguir, a penúltima dança, a dança clássica Jiu Wei, apresentada pela aluna Su Wangvan. Assim que o apresentador terminou de falar, o palco ficou imediatamente escuro, um silêncio absoluto. Um som claro de sininhos começou a soar gradualmente, e nossa Van Van entrou em cena. Todos foram atraídos por essa música, e olharam para o palco involuntariamente. Os olhos de Jian Yixin se abriram sem que se soubesse quando, e Shu Wang também largou o celular e ergueu a cabeça. Era uma beleza de tirar o fôlego, como se fosse uma beleza arrebatadora que caiu no mundo humano. A garota usava um vestido de dança como uma garça em voo. Dançava lentamente com passos suaves, suas mangas de jade criando flores, enquanto a música se tornava mais rápida. O som dos sininhos também se intensificava, giros, inclinações para trás, movimentos das mangas. A multidão ficou boquiaberta, como se no universo só restasse aquele toque de vermelho. Ao erguer as mangas de água e descer lentamente, os espectadores finalmente viram seu rosto. Naquele instante, era como se uma mão grande apertasse o coração fortemente, e sons de celulares caindo se sucediam. Mas ninguém se dignava a se abaixar para pegá-los naquele momento. Aquele rosto era pureza e sedução entrelaçadas, vermelho e branco se misturando. Ela sorriu levemente, seus olhos brilhavam, aquela pinta de beleza parecia tocar o coração das pessoas. Até ela sair do palco. O público ainda não conseguia se recuperar por muito tempo. Nas arquibancadas comuns já era assim, quanto mais onde Shu Wang estava. Liu Huyan não imaginaria que os assentos que preparou com tanto cuidado serviriam a outra pessoa. Na mente do jovem só restava o sorriso encantador de Su Wangvan, enquanto Jian Yixin mantinha calma no rosto. Mas suas mãos tremiam ligeiramente. De repente, ele se levantou e saiu apressadamente. Ele, que sempre olhava para todos de cima, pela primeira vez estava tão ansioso para saber informações sobre uma garota. Vendo isso, o coração de Shu Wang apertou. Ele vai procurar aquela garota? Surgiu em sua mente a ideia de impedir o garoto popular. Mas depois de conter-se várias vezes, ele acabou se sentando novamente. Daqui a pouco Liu Huyan vai ver que nenhum deles está lá. Certamente ficará triste. Jian Yixin saiu correndo, pois estava com muita pressa. O coração latejava de dor. Ela deveria odiar qualquer coisa ou pessoa que a fizesse perder o controle. Mas ainda assim, ela estava ali. Parou um funcionário, com uma expressão fria. No entanto, primeiro ficou pálida de nervosismo. Olá, pode chamar Su Wangvan para sair um momento. Aquela aluna acabou de sair por causa de um assunto. Se você correr agora, talvez ainda a veja. O jovem deixou um obrigado e saiu correndo. Mas na porta já não havia mais aquela figura. Seu peito estava como se uma pedra pesada comprimisse. Realmente. Não vou mais vê-la? Ao lado, o auditório ainda estava iluminado e cheio de vozes. Jian Yixin não lhe deu mais nenhum olhar. Saiu em silêncio. Sem perceber, chegou a uma rua vizinha. A rua estava deserta, sem vida. A luz fraca do poste projetava uma cena desolada. Você diz que é só um gatinho, não precisa trabalhar nem ter emprego. Só precisa enganar para comer e beber todos os dias. Por que está tão triste? Tudo ao redor estava em silêncio. A voz risonha da jovem era tão calorosa e comovente. As pupilas de Jian Yixin se contraíram,
e seu olhar indiferente mudou de repente. Aquele toque de vermelho reunia todas as cores do mundo. A jovem olhava ternamente para o gatinho que comia de cabeça baixa em sua palma. Cada célula do seu corpo gritava para se aproximar, mas seus pés estavam pesados, incapazes de se mover. Percebendo algo, a garota virou a cabeça para olhar. No segundo seguinte, ela sorriu. Você também veio vê-la? Colega Jian Yixin. Nesse momento, o jovem realmente se esqueceu. Você me conhece. A jovem piscou para ele de forma brincalhona, com um tom provocador, o renomado deus dos estudos Jian Yixin. Quem não o conheceria? De repente, o jovem soltou uma risada baixa, com uma beleza impressionante como a neve derretendo. Você fica muito bonito quando sorri. Havia apenas admiração pura nos olhos da garota, fazendo o jovem sentir cada vez mais que suas personalidades combinavam. Ela caminhou em direção a Su Wangwan, com um tom gentil. De qual escola você é? Parece que nunca vi você antes. Se os colegas a vissem tão gentil assim, com certeza ficariam chocados a ponto de arrancar os próprios olhos. É um segredo. A jovem olhou para ele com astúcia, fazendo com que um pequeno sorriso se formasse no canto dos lábios de Jian Yixin. Aposto que você é da nossa escola. Os olhos da garota, que se arregalaram de repente, confirmaram seu palpite, mas ela ainda não tinha intenção de admitir. Vendo isso, o jovem não continuou a perguntar. Os dois ficaram em silêncio alimentando o gato por um tempo. Jian Yixin, de olhos baixos, de repente disse: Vou embora. Jian Yixin, que desde pequeno era cercado por flores e aplausos, finalmente experimentou o sentimento daquelas garotas. Quando eram rejeitadas por ele sem piedade. Para ser sincero, não era uma sensação agradável, mas, estranhamente, ao ser rejeitada, ela não sentiu vergonha, mas sim vontade de correr atrás e perguntar de novo. Foi nesse momento que a jovem acenou para ele de longe, com um sorriso radiante. Jian Yixin, da próxima vez que nos encontrarmos, eu te conto. Instantaneamente, todos os pensamentos do jovem de mandar alguém investigá-la se dissiparam. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Está bem. Do outro lado, no auditório, Liu Huyan, alheia ao que acontecia lá fora, parada na entrada, sorriu com um toque de orgulho. Ela queria que todos só tivessem olhos para ela. Sua dança, no entanto, era muito boa. Mas, com a apresentação brilhante de Su Wangwan como precedente, sua dança naquele momento parecia uma brincadeira. Como esperado, ela ficou apenas em segundo lugar, e a plateia gritava emocionada para ver a nova deusa caloura Su Wangwan, pois ela não estava entre os dançarinos que se despediram no palco. O apresentador, com a voz rouca, tentava desesperadamente manter a ordem, explicando pacientemente que Su Wangwan teve que sair antes por um assunto urgente. Liu Huyan quase vomitou sangue. Quem é Su Wangwan? Ela mal podia esperar para voltar e ver quem havia roubado seus holofotes. E essa competição foi postada no fórum da escola. A beleza de Su Wangwan enlouqueceu os amantes da aparência, tornando-a a nova deusa adorada por muitos. Todos estavam procurando por Su Wangwan. Ao saber de tudo, Liu Huyan, furiosa, quebrou a garrafa térmica que tinha nas mãos. E o jovem assistia repetidamente ao vídeo da dança, sentindo estranhamente que aquela garota lhe era familiar. De repente, chegou a época do exame do meio do período. Os grandes exames eram organizados de acordo com a nota da série. A primeira sala de prova, naturalmente, era onde se concentravam os melhores alunos. A Su Wangwan original estava entre os últimos colocados. Vendo a garota olhando fixamente para a sala de prova número 1, o representante de física sorriu com desprezo. Não adianta olhar. Para uns inúteis ignorantes, este lugar aqui está fora do seu alcance. Mesmo sendo provocada assim, a garota não se irritou. Em vez disso, andou lentamente até ele e sorriu. É mesmo? Me chame de pai. Na próxima prova, meu lugar estará à sua frente. Yang Song riu com raiva da sua maneira despreocupada. Você? Acha que eu teria medo de uma idiota como você? Filho obediente, papai está esperando você reconhecer sua linhagem. Dito isso, a garota caminhou calmamente para a última sala de prova. Aquele era o quartel-general dos alunos ruins. Ao ver o lugar, e o conhecido valentão da escola que ainda estava cochilando, a garota levantou uma sobrancelha, resignada. A primeira matéria foi chinês. O conhecimento acadêmico de Su Wangwan era extremamente rico, a ponto de poder compilar um livro de materiais didáticos ali mesmo. Mas o tema da redação desta prova era muito interessante. Sobre o debate se a natureza humana é inerentemente boa ou má.
A maioria escolheria o lado mais fácil, o da bondade inata. Mas, se não me engano, Jian Yixin fez o oposto, usando a maldade inata como ponto de partida. E nossa protagonista, Su Wangwan, para chamar a atenção da pessoa que admirava, também usou o mesmo tema. Escreveu um artigo que impressionou a todos. Por causa desse artigo, ela, pela primeira vez, realmente entrou nos olhos de Jian Yixin. Su Wangwan sorriu levemente e começou a escrever com fluência. O fiscal de prova, sem querer, aproximou-se dela. Quando viu a folha de respostas, ficou um pouco surpreso. A maioria dos alunos ainda estava na segunda questão, mas aquela garota já tinha chegado à redação. Curiosa, ela olhou para a redação e, à medida que lia, a expressão em seu rosto se tornava cada vez mais chocada. Acabou ficando parada ali, sem se mexer. Só depois de terminar a leitura, ainda imersa naquele texto. Será que uma aluna dessa idade realmente conseguiria escrever algo assim? A amplitude, a profundidade dos temas, em toda a série, a única que poderia se equiparar a ela seria Jian Yixin. E o mais impressionante é que essa aluna estava na sala dos reprovados. O fiscal ficou extremamente impactado. Depois de terminar a prova, a garota ficou um tempo entediada. Não aguentando mais, levantou a mão para entregar a prova. Vendo isso, os outros reprovados que também estavam só matando tempo na sala não resistiram. E levantaram as mãos para entregar também. O fiscal, que estava examinando a prova de Su Wangwan, lançou um olhar severo para eles. Ainda não deu o tempo. Um garoto de cabelo loiro se levantou, claramente insatisfeito. Então por que aquele ali pôde entregar? Se você escrevesse pelo menos metade do que ela escreveu, também poderia entregar. A declaração chocou a todos. O loirinho apontou para a porta, chorando de tanto rir. Você tá falando dela? Su Wangwan? Ha 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 ha, professora, tá brincando? Na nossa série, todo mundo sabe que ela é uma reprovada. O fiscal balançou a cabeça, sem paciência para discutir. Se tentar entregar de novo, vou cancelar sua nota. O loirinho, relutante, sentou-se. Nos dias seguintes, a garota foi a primeira a entregar a prova em todas as salas. A aposta que ela fez com Yang Song se espalhou graças a certas pessoas interessadas. A série inteira estava de olho naquilo, esperando pelos resultados para ver a piada que ela faria. Diante dos olhares intensos de todos, Shu Wang discretamente colocou a colega de mesa para trás dele. Percebendo o gesto, a garota arqueou as sobrancelhas e parecia de bom humor. Isso dissipou a irritação do rapaz, e ele estendeu a mão para dar um leve toque na cabeça dela. Ainda ri? Se perder, não venha chorar. Os dois já estavam tão acostumados um com o outro que esses pequenos gestos íntimos eram naturais. Su Wangwan, com uma expressão séria, esticou os dedos finos e brancos e balançou. Não vou perder. Seguindo o dedo, Shu Wang sentiu o coração pular. Não sabia o que a colega comia para crescer, mas sua pele era tão branca quanto leite. Dava vontade de beliscar. Ela tossiu levemente para disfarçar o constrangimento. Mesmo que perca, vou te proteger. Su Wangwan riu abertamente, as covinhas aparecendo em seu rosto, fazendo o rapaz querer cutucá-las. Mas, na mente dele, veio a imagem da garota que dançava. Olhando mais de perto, a colega até ria igual àquela. Ele não pensou muito nisso. Logo chegou o dia dos resultados. Todos se reuniram para discutir animadamente. Será que Su Wangwan tem tanta confiança assim para apostar contra a representante da turma? Ha 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 ha. Quando a nota sair, quero ver onde ela vai enfiar a cara. Nesse momento, um garoto da sala ao lado chegou correndo. Saiu a nota. Está colada no terceiro andar. De repente, a sala de aula virou um mar de agitação. Todo mundo que queria ver a fofoca subiu correndo. Alguém gritou. Su Wangwan, porém, não se deu ao trabalho de ir. A representante Yang Song também não foi. Ela ergueu a cabeça como uma galinha vitoriosa. Su Wangwan, ainda dá tempo de desistir. Afinal, uma garota chamar alguém de pai na frente da turma inteira. É bem humilhante. A garota ignorou. Para gente tão convencida, a melhor resposta é dar um tapa na cara com os fatos. Mas o rapaz ao lado dela não se conteve. O resultado ainda não saiu. E você já está correndo para chamar o pai? Ousar intimidar a colega dele na frente dele? Não está cansada da vida? Vendo Yang Song querendo explodir de raiva, mas sem ousar ofender Shu Wang, a garota sentiu uma vontade súbita de rir. De repente, Liu Hui entrou com uma expressão preocupada. Van, ouvi dizer que você fez uma aposta. Olhando para as sobrancelhas desenhadas no estilo salgueiro que já estavam borradas, Su Wangwan teve uma expressão enigmática.
Ela estava imitando a rainha da escola na frente da original? Ela olhou de propósito para Shu Wang e, como sempre, onde a beldade estava. O olhar do rapaz estava fixo nela. Parecia que ela ainda não tinha bagunçado o suficiente. Su Wangvan não queria fingir simpatia com aquela flor de lótus branca e chá verde. Perguntou diretamente o que ela queria. Com essa resposta seca, a rainha da escola se sentiu ofendida. Lágrimas grandes escorreram. Eu só queria me preocupar com você. Vendo sua deusa ser tratada assim. A representante imediatamente se levantou para defendê-la. A aluna Liu Huiyin está se importando com você. Por que você é tão fria e insensível? Filho desobediente, está xingando quem? Su Wangvan sorriu como um pai bondoso, fazendo Yang Song quase desmaiar de raiva. Shu Wang não se conteve e riu. Era raro ver a colega tão venenosa, parecia especialmente adorável. Os olhares da protagonista foram em vão para o cego, mas ela não suportava ser ignorada. Wangvan, como você pode falar assim com a representante? Muito mal educada, peça desculpas a ela agora. Ela achava que Shu Wang gostaria de vê-la gentil e compreensiva, mas, para sua surpresa, o rapaz ficou muito desconfortável. Wangvan não é amiga dela? Quando algo dá errado, não se deve ficar do lado do amigo? A garota ficou com uma expressão de quem observa um palhaço, sem responder. O clima esfriou. Felizmente, nesse momento, a multidão que tinha ido ver as notas voltou, salvando o sorriso falso da rainha da escola, que já estava prestes a cair. Mas eles saíram empolgados e voltaram num silêncio ensurdecedor. Assim que chegaram, olharam para Su Wangvan com uma expressão de choque indescritível. A rainha da escola e Yang Song tiveram um mau pressentimento. O loirinho quebrou o silêncio. Ela suspirou, deu um tapinha no ombro de Yang Song e disse: Irmão, prepare-se para chamar de pai. Depois, lançou um olhar admirado para Su Wangvan. Sem mais desprezo como antes. O representante de física ficou atônito, e sua reação imediata foi questionar. Vocês não estão enganados? Liu Huiyan também duvidou. A nota de Wangvan não era sempre a pior. Ao dizer isso, ela fingiu culpa. Desculpa, Wangvan, não quis dizer que você tira notas ruins. Sem problemas. Você sofre de atrofia cerebral e não consegue falar direito, eu entendo. Dessa vez, a garota mais bonita ficou realmente irritada. Esperou que os outros falassem por ela como sempre, mas ninguém disse nada. Pelo contrário, por causa dessa fala, as pessoas olharam para Su Wangvan com grande admiração. A garota mais bonita apertou os punhos. O cabelo enrolado já esperava que não acreditassem, então tirou uma foto das notas. O representante de física pegou o celular à força. Com o coração apertado, quase perdeu a voz. O nome de Su Wangvan estava ao lado do de Jian Yixin, ambos em primeiro lugar. Era Jian Yixin, o aluno que sempre foi primeiro lugar ano após ano. Ela cambaleou. A palavra trapaça que estava prestes a escapar de sua boca. Shu Wang riu. Impossível. Alguém realmente não sabe perder e inventa acusações de trapaça? Você não sabe como são rigorosos os exames na universidade A? São bem rigorosos. Em salas individuais, com monitoramento eletrônico, qualquer irregularidade é relatada. Lembrando disso, Yang Song ficou com um olhar vago. Em apenas 2 meses, como Su Wangvan melhorou tão rápido? Shu Wang, por outro lado, sentia orgulho. Sua colega de mesa é realmente a melhor. Vendo o sorriso do jovem, a garota mais bonita sentiu uma forte sensação de ameaça. Ela já havia considerado o valentão que a perseguia como sua propriedade privada, não permitiria que ninguém o tomasse. A maioria da classe já tinha voltado. Um garoto que há muito tempo não suportava Yang Song gritou: Representante, o que está esperando? Não vai logo reconhecer seu novo pai. O rosto de Yang Song ficou vermelho. As risadas ao redor a fizeram sentir uma vergonha imensa. Ela abriu a boca de forma grotesca. A garganta ardia, mas por um bom tempo não conseguiu emitir um som. Não precisa. Nunca tive a intenção de te fazer chamar. Só queria que você entendesse uma coisa, até a pessoa mais insignificante merece respeito. Ela lentamente olhou ao redor. Embora fosse dirigido a Yang Song, seu olhar pousou nos rostos daqueles que a ridicularizaram, fazendo com que cada um sentisse dor. Yang Song ficou paralisada, olhando para a garota que falava, sem piscar. Naquele momento, Su Wangvan parecia brilhar. Ela fez uma reverência profunda para a garota. Desculpa, Su Wangvan. Não vou mais agir assim. Esse pedido de desculpas abriu uma comporta. Outros também se adiantaram para se desculpar, ouvindo as desculpas em sequência. A garota curvou os lábios num leve sorriso. O vento soprou, levantando a franja de Su Wangvan. Em um instante, ninguém notou.
Shu Wang, daquele ângulo, conseguia ver, mas infelizmente não deu tempo de enxergar direito. A franja já havia caído novamente, mas as covinhas que se formaram no canto dos lábios dela fizeram o coração do jovem bater forte. Algum pensamento passou rápido por sua mente, mas ele não conseguiu agarrá-lo e desviou o olhar confuso. Pela primeira vez, sentiu curiosidade pelo rosto escondido atrás da franja. Liu Huyan foi ignorada pela primeira vez. Até mesmo o frio ídolo da escola que ela perseguia. Voltou sua atenção para Su Wangwan. Ela virou a cabeça e olhou para Shu Wang, lembrando que Su Wangwan gostava dele. Então, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Você também deve sentir a dor de desejar algo e não conseguir. A notícia de Su Wangwan e Jian Yixin empatados em primeiro lugar se espalhou por todo o ano, e a redação dela foi elogiada pelos professores, circulando por todas as turmas. Quando todos viram o texto, só tinham duas palavras: incrível, muito incrível. Isso é coisa de humano? A atitude de todo o ano em relação à garota já não era tão ruim como antes. O sinal do intervalo tocou, e todos saíram correndo da sala para ir para casa. Jian Yixin, porém, não desceu as escadas. Em vez disso, virou-se e foi para outro lugar. O jovem frio como a neve parou diante do mural de análise de textos modelo, vazio, lendo o texto que tirou nota máxima. Mesmo sendo orgulhoso, ele teve que admitir que aquele texto era superior ao dele, embora normalmente se mostrasse frio e distante. No fundo, ele ainda era apenas um jovem inexperiente e solitário. Não sabia descrever o que sentia, mas de repente quis muito ver Su Wangwan. Desde a última vez que se encontraram, nunca mais se viram. Ele achava que tudo continuava igual. O humor do jovem esfriou. A escuridão em seus olhos se agitou. Ainda disse até a próxima ponto. É uma pequena mentirosa. Durante esse tempo, ele vinha todos os dias. Se não fosse pelo gato chamado Bugu aparecer, ele quase duvidaria se tudo não era fruto de sua imaginação. Nesse momento, o gato gordo saiu andando elegantemente. Ao vê-lo, miou insatisfeito, como se dissesse, de novo você. Jian Yixin olhou de cima para o gato gordo e de repente notou a tigela cheia de ração e água. Os olhos do jovem se apertaram. Com certeza é ele. O garoto perdeu a calma anterior. Seu olhar afiado varreu o local. Nesse instante, uma voz feminina cheia de risos soou atrás dele. Você está me procurando? O jovem se virou em silêncio. Sob a luz, a garota o encarava com um sorriso. Toda vez que se encontravam, ele permanecia sempre calmo, enquanto ele estava em completo caos. Durante esse tempo, ele voltava todos os dias, mas nunca via. Então, era porque não tinha tempo ou porque não queria vê-lo. Pensando nisso, seu humor não era bom. Quando viu a garota se aproximar, Jian Yixin percebeu que seu desconforto foi se dissipando aos poucos, a cada passo que ela dava. De repente, um sorriso resignado brotou nos lábios dele. Ela tinha o perfume suave de gardênias, e durante a conversa, um aroma floral quase imperceptível se espalhava. Isso perturbou suas emoções. Vendo aquela garota apoiar o queixo e observá-lo, ele disse, você parece ter algo em mente. Pode me contar? Embora ela fosse uma garota da mesma idade que ele, estar ao lado dela era tão confortável quanto ter o coração banhado por água morna. Na verdade, não é nada sério. Só um oponente à altura. Jian Yixin estava no topo há muito tempo, e de repente alguém subiu para uma posição paralela a dele. E até mesmo com potencial para ultrapassá-lo. O pior é que era um personagem insignificante e sem destaque. Por mais maduro e calmo que fosse, ele ainda era apenas um adolescente, e era inevitável ter emoções complexas. Talvez não seja um oponente? Essa frase carregava um significado profundo, como se insinuasse algo. Jian Yixin ficou paralisado no lugar. Os olhos da garota eram vivos como os de um cervo. Deve ser tão solitário ficar no topo por tanto tempo. Com as palavras da garota, o nó que estava enroscado no coração de Jian Yixin se desfez instantaneamente. Ele olhava para a garota, sem conseguir desviar o olhar. Suas sobrancelhas se relaxaram e sua voz carregava um sorriso. Você sempre me dá uma sensação diferente. Su Wangwan deu-lhe um sorriso astuto. Então, ouviu Jian Yixin dizer baixinho. Então, desta vez, posso ter seu contato. Naquele momento, o deus dos estudos da Jinju, que ainda não sabia que eram a mesma pessoa, só podia contar com o Baidu para tentar flertar. O que devo prestar atenção ao conversar com garotas? Qual deve ser a primeira frase ao adicionar uma garota no WeChat? Aprenda estes 3 truques e a deusa se apaixonará por você. Um caderno cheio de anotações, mas a primeira coisa registrada não era conhecimento acadêmico.
Seu olhar caiu em uma das linhas. Diga boa noite antes de dormir. Ele hesitou por um longo tempo, mas ainda era um inútil e não ousou enviar a mensagem. No dia seguinte, o galã da escola, agora um perdedor, também estava quase enlouquecendo. Vestindo outra roupa com o rosto vermelho, ele não acreditava que tinha transformado a colega de mesa em objeto de seus sonhos. Desde a última vez que viu aquela colega de relance, ele nunca mais conseguiu esquecê-la. Pensava nela enquanto comia, enquanto bebia. Agora, até nos sonhos ele começava a pensar. No sonho, ele voltou ao teatro naquele dia, mas a garota de vermelho no palco se transformou na colega de mesa. A garota não usava óculos, e seu rosto era um borrão. Mas ele tinha uma sensação mágica de que, escondido sob as grandes armações, havia um rosto de uma beleza incomparável. A dança terminou com aplausos da plateia, mas a colega de mesa ignorou os fãs extasiados e caminhou em sua direção com amor nos olhos. Com a distância entre eles cada vez menor, ele ouviu o coração pulando para fora do peito. No momento em que seus lábios estavam prestes a se encontrar, ele acordou. O jovem inocente, cobrindo o rosto vermelho, murmurou um xingamento baixinho. No dia seguinte, ao chegar na sala de aula, viu uma multidão cercando a colega de mesa, fazendo perguntas. O esquecido chegou. O cabelo cacheado gritou, fingindo pavor: "Irmãs, dispersem! Nossa imperatriz voltou!" A expressão vívida fez muitos rirem. Essa frase, estranhamente, o agradou muito. Ele riu, fingindo braveza, ficou corajoso. Hein? Ousou zombar do seu pai. Lizzie, leve-o para servir o professor de física. Que razão! Ele ria tanto que mal conseguia ficar em pé. Imediatamente fez um ei e foi puxar o cabelo cacheado, mas o cacheado, empolgado com a atuação, gritou e se jogou sobre a mesa de Su Vanvan, clamando: "Imperador! Peço justiça ao imperador!" Su Vanvan, com o rosto sério, estendeu a mão para acariciar uma barba imaginária no queixo. Pensou por um momento: ainda é melhor ouvir a imperatriz. Afinal, ela é a mulher que mais amo. Dito isso, balançou a cabeça de forma teatral. Todos riram sem parar, sem esperar que Su Vanvan fosse tão cooperativa. A afinidade disparou novamente. O jovem sabia que aquela era apenas uma piada da colega de mesa, mas não pôde evitar que suas orelhas esquentassem. Para disfarçar o constrangimento, ele voltou sua artilharia para os outros que estavam assistindo. "Vejam só vocês! Em tão pouco tempo que não estive aqui, o que vocês ensinaram à nossa Vanvan? Ela se tornou uma malandra." Os outros garotos trocaram olhares cúmplices e começaram a provocar. Depois do incidente da última prova, eles pararam de ver as pessoas com preconceito. Foi então que perceberam que Vanvan era realmente uma garota muito boa. Os garotos piscaram. "Ah, então é a garota do Wang." Essa frase o fez sentir-se imensamente bem. Shu Wang se esforçou para conter o sorriso e fingiu repreender. "O que estão dizendo?" As palavras dela levaram o clima ao auge novamente. O representante de física, ouvindo os garotos ficarem cada vez mais ousados, interveio com seriedade. Parem, parem. Falando assim, o que vai acontecer se alguém entender errado?" Como todos sabiam, Wang gostava da garota mais bonita da escola. Ao ouvir isso, a expressão de Shu Wang mudou. Droga, esse representante é tão sem noção quanto um idiota. Então, ele olhou nervosamente para Su Vanvan, mas viu a garota apoiando o queixo, parecendo não se importar nem um pouco. Shu Wang, que deveria ter suspirado aliviado, sentiu um aperto estranho no peito. Nos dias seguintes, por causa do pedido do jovem, a garota dava aulas para ele todos os dias. Mas, ao virar a cabeça, via o jovem com sono, a cabeça caindo para baixo. Vanvan sentiu um toque de resignação. Ela tinha visto de tudo, mas desde que Shu Wang pediu ajuda para as aulas, ela descobriu que realmente há pessoas que pegam no sono ao pegar num livro. Su Vanvan largou o livro e pensou um pouco. Ainda assim, não acordou Shu Wang. De qualquer forma, se acordasse, ele continuaria dormindo. Na verdade, o jovem não dormiu bem naquela noite, provavelmente porque o representante de física andava agindo de forma estranha ultimamente. Ignorando Shu Wang, em quem tanto pensava, e sempre olhando para a coleguinha de mesa, distraído, sempre usando a desculpa de pedir ajuda com as lições. Seguindo de perto a coleguinha de mesa, provavelmente, durante o dia se pensa, à noite se sonha. No sonho, a monitora da disciplina se transformou em um monstro com cabeça humana e corpo de serpente, com uma longa cauda enrolada na cintura de Su Vanvan, rindo loucamente e dizendo a ela que a coleguinha de mesa já era dela. Shu Wang nunca ficou tão furioso,
Correu para enfrentá-la numa luta de vida ou morte. Quando estava prestes a vencer, ela acordou, irritada por ainda não ter resgatado a coleguinha de mesa. Vi então que a garota do sonho estava naquele momento em silêncio fazendo a lição de casa, a luz refletindo sobre ela, como se o tempo tivesse se tornado suave. O jovem de repente acordou completamente, lembrando-se de que estava dormindo, ficou ansioso e imediatamente pediu desculpas. Você com certeza era um porco na vida passada. Uma frase tão íntima deixou o jovem confuso, lembrando-se do sonho do beijo. O rosto ficou cada vez mais vermelho. Su Van estendeu a mão e tocou sua cabeça, sorrindo. Não estás com febre. Por que estás tão vermelho? A mão macia e sem ossos da garota acendeu o fogo no coração de Shu Wang, que queimava cada vez mais forte. Percebendo que algo estava errado, ele se levantou de repente, sem ousar olhar para Su Van. Largou apressadamente um voo comprar água e saiu correndo às pressas. Mas ao se virar, mostrou a nuca extremamente rosada, revelando o coração perturbado da dona. Tão fofinho. Enrubesce por qualquer coisa. A garota fez bico, com um tom inconsciente de afeto, mas sua expressão facial não mostrava nenhuma emoção. Shu Wang foi por meia hora, até o sistema ficou confuso. Por que Shu Wang ainda não voltou? Su Van nem levantou a cabeça, continuou a escrever as questões. Ela não vai voltar, porque desta vez, quando saiu, encontrou uma pequena chá verde que usa ferimentos para ganhar simpatia. De fato, na sala de emergência do hospital, um médico de jaleco branco pegou uma pinça e retirou cacos de vidro do ferimento. Liu Huyan abraçou a cintura de Shu Wang, tremendo de dor. O jovem instintivamente quis afastá-la, mas parou ao ver seu rosto pálido. Não tenha medo, já vai passar. Mal terminou de falar. Liu Huyan estremeceu de dor novamente. Shu Wang franziu a testa. Doutor, pode ser mais leve? Ela tem medo de dor. O médico, sem pressa, limpou o ferimento e só então falou devagar. Já foi bem leve. Sei que está preocupado com sua namoradinha. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou com o rosto corado. Não negou, silenciosamente concordando com aquela palavra. O jovem deu um sorriso resignado. Que bobagem você está falando? Ele disse isso baixinho. Liu Huyan não ouviu. Depois de levar os pontos, Liu Huyan não estava com boa disposição. Tomou alguns comprimidos para a dor e adormeceu profundamente. Ela tinha se apoiado completamente nele, e até mesmo concordou silenciosamente com o médico que os confundiu como um casal. A rigor, Su Van deveria estar feliz, mas por algum motivo, ela não sentia nenhuma emoção. Será que foi porque ela perseguiu alguém por tanto tempo que já se sentia cansada? O jovem baixou o olhar, um pouco inquieto por dentro. Sentia que tinha esquecido algo, mas não conseguia lembrar o que. E o que ela havia esquecido era, claro, uma pessoa viva. Su Van esperou por ela na sala de aula por 3 horas inteiras. Durante esse tempo, não recebeu uma única ligação ou mensagem. Foi só quando o segurança veio trancar a porta que ele a viu, sentada no escuro. A garota, que permanecia em silêncio, assustou o aluna. Você está bem? Por que não foi para casa tão tarde? Aconteceu alguma coisa? Estou esperando alguém, respondeu Su Van, com a voz suave. Essa resposta fez o segurança parar por um momento. Ele olhou para o relógio e disse, surpreso, já é esta hora. E você ainda vai esperar? Já faz tanto tempo, e a pessoa nem apareceu, nem mandou uma mensagem. Su Van balançou a cabeça em negação, pensando consigo mesma, ela deve estar ocupada cuidando e admirando outra pessoa. Já que seu objetivo estava cumprido, ela também não tinha paciência para ficar ali, feito uma Su Van esperando em uma caverna fria. Ela arrumou suas coisas rapidamente e saiu da sala de aula. Já era outono, e quando a noite caía, o vento trazia um frio cortante. E, naquela noite, Shu Wang ficou no hospital cuidando de Liu Huyan. Ela acordava de vez em quando, gritando de dor. Isso o deixou exausto. Ele nem percebeu quando o celular ficou sem bateria. No dia seguinte, quando carregou o aparelho e ligou, a primeira coisa que fez foi ligar para a professora para explicar a situação. Mal tinha desligado, a mãe dele ligou. A voz da mãe veio do outro lado. Como está a sua namoradinha? Shu Wang não tinha dormido bem a noite toda. Sua mente ainda estava turva. Que namorada? A voz da mãe mudou imediatamente. Ontem você fez todo aquele estardalhaço no hospital. Pensei que fosse algo grave. Foi o diretor quem me contou. A moça só teve um pequeno ferimento na perna, não foi? E você passou a noite inteira com ela sem perceber. Me diga, ela não é sua namorada. Então o quê? Shu Wang estava com uma dor de cabeça insuportável. Ele negou apressadamente.
Mãe, de onde você tirou isso? Não fique imaginando coisas. Vou desligar. Não, espera. Se a moça não estiver com nada grave, volte para casa mais cedo hoje. A Van Van está com saudades de você. Ao ouvir o nome Van Van, ele imediatamente se lembrou de Su Van Van. Droga! Ele tinha esquecido de avisar a Van Van ontem. Ele nem sabia quanto tempo a colega de carteira tinha esperado por ele. E se ela ficasse brava e não quisesse mais falar com ele? Ao pensar nessa possibilidade, Shu Wang desligou o telefone às pressas e ligou para Su Van Van, desesperado. Assim que a ligação foi atendida, o jovem explicou apressadamente o motivo. Ao pensar que deixou a pequena mesa de cobre na sala de aula por tanto tempo, ele queria dar 2 fortes socos em si mesmo. A pequena mesa de cobre é tão obediente, com certeza esperou muito tempo. Shu Wang, escondendo sua ingenuidade, ficou ansioso e pensou, que droga! Van Van, não foi de propósito que não te contei, eu realmente esqueci. Ele não terminou de falar e foi calmamente interrompido por Su Van Van. Eu sei. Cuide bem dela, tenho que ir, tchau. Ao ouvir isso, Shu Wang sentiu um aperto no coração sem motivo. Queria dizer mais alguma coisa, mas a ligação já havia sido encerrada. Ele olhou para a tela da chamada encerrada, ficando sem saber o que fazer. A pequena mesa de cobre está zangada. Ligou de novo, mas Su Van Van não atendeu. O jovem segurou o telefone com força, rangeu os dentes. Não, tenho que explicar pessoalmente para a pequena mesa de cobre. Mas então ouviu a voz persistente e irritante. De repente lembrou, Shu Wang, quero sopa de costela. Liu Huyan não se sabe quando acordou. Ela estava encostada na cama do hospital, sorrindo docemente. Imediatamente, o jovem franziu a testa. Por que logo agora? Vendo que ele não respondia, Liu Huyan fingiu estar com dor. Com um falso sorriso gentil no rosto, não tem problema, se você tiver algo para fazer, vá primeiro. Mas por dentro pensava, não acredito que, me vendo assim, você ainda consiga ir. Não pense que não ouvi. Quer me abandonar para ir atrás daquela mulher Suvanva? Nem pensar. Como Liu Huyan previra, o jovem, vendo-a fraca, teve que se conter à força. O impulso de procurar a pequena mesa de cobre. Vou chamar o médico, depois compro a sopa de costela para você. Por isso, ele só poderia se desculpar pessoalmente com a pequena mesa de cobre mais tarde. Seu coração estava apertado. Mas assim que Liu Huyan saiu, ela imediatamente se sentou, endireitou a cintura e a perna não doía mais. Um sorriso de triunfo se formou em seus lábios. Su Vanvan, você quer competir comigo? Ainda é muito ingênua. Os fatos provam que, com um pequeno truque, Shu Wang voltaria obedientemente para a palma da mão dela. Enquanto isso, na sala dos professores do outro lado, Jian Yixin. A aluna Su Vanvan está doente. Ela está sozinha em casa, sem ninguém para cuidar. A professora está realmente preocupada. Só posso pedir que você vá vê-la por mim. A professora titular apertou a testa, suas palavras cheias de preocupação por Su Vanvan. Originalmente, ela queria ir ela mesma, mas infelizmente não conseguia se ausentar das aulas noturnas de hoje. Depois pensou em pedir a Shu Wang. Afinal, ele e Su Vanvan se davam muito bem, mas justamente hoje ele pediu folga. Depois de pensar muito, ela escolheu Jian Yixin. Esse jovem, embora tenha um temperamento um pouco frio, é calmo e sereno. Ao ouvir isso, Jian Yixin ficou em silêncio por um longo tempo. Ele normalmente não gostava de perder tempo com pessoas irrelevantes, mas Su Vanvan inexplicavelmente sempre lhe dava uma sensação muito especial, fazendo com que ele não conseguisse evitar querer prestar atenção nela. Após hesitar por um momento, ele acabou aceitando. Seguindo o endereço dado pela professora titular, o jovem chegou ao lugar onde Su Vanvan morava. Assim que desceu do carro, franziu a testa. A garota morava em um bairro antigo e bastante velho. A aparência era velha, a segurança não era muito boa. O vigia estava dormindo profundamente sobre a mesa. Quando entrou no prédio, a porta do apartamento nem tinha olho mágico. Para uma garota que mora sozinha, isso não é muito inseguro. Ele foi até a porta da garota e bateu 3 vezes ritmicamente. Ao ouvir a batida, Su Vanvan deu uma olhada na porta, mas não se apressou em abrir. Em vez disso, soltou o cabelo. Afastou a franja pesada que escondia seu rosto, criando a aparência de quem acabou de sair da cama, uma beleza desleixada cuidadosamente projetada. Com o canto do olho, notou os óculos de armação preta na prateleira. Seus dedos finos tocaram levemente e um sorriso surgiu no canto dos lábios. Pequeno truque. Não preciso aparecer ainda. Ouvindo os passos cada vez mais próximos vindos de dentro da porta. O jovem ainda pensava, quando encontrar Su Vanvan,
Talvez seja bom mencionar a questão da segurança. De repente ouviu o som da fechadura abrindo, franzindo a testa novamente, tão despreocupada. Nem pergunta quem é. Quando a porta se abriu, a garota revelou seu rosto levemente doentio, mas ainda assim de uma beleza incomparável. As têmporas do jovem pulsavam. Ele não podia acreditar. Inundou sua mente. Mas então viu a garota, fraca devido à febre alta, cair em direção ao chão. Rapidamente a salvou. Preocupado, segurou a garota. Ela estava tonta com a febre. Ele levou a garota de volta ao quarto. Ele, normalmente frio, na verdade estava massageando suas costas e depois correu para pegar remédio para resfriado. Levante-se, beba um pouco de água quente. Fez uma pausa. Jian Yixin. Ainda assim, ele pronunciou as duas últimas palavras. Van Van. Difícil de imaginar, mas com apenas um apelido carinhoso. As orelhas do jovem orgulhoso ficaram vermelhas. Su Van Van, meio sonolenta, ouviu alguém chamá-la. Num instante, arregalou os olhos. Com alegria nos olhos, ela se jogou nos braços dele. Por que você demorou tanto? Com ela se atirando como uma andorinha jovem. As orelhas do jovem orgulhoso ficaram vermelhas. Su Van Van, meio sonolenta, ouviu alguém chamá-la. Num instante, arregalou os olhos. Quase pulou nos braços dele. Por que você demorou tanto? Com ela se atirando como uma andorinha jovem. O jovem, com o coração mole, cedeu à sua confusão e deu-lhe umas palmadinhas nas costas, consolando-a como uma criança. Está tudo bem, eu cheguei. Mas a rapariga ainda estava encostada ao ombro dela, a choramingar. Shuang, és mesmo irritante. Qualquer um conseguia perceber que naquelas palavras havia um coração cheio de segredos de adolescente, afinal, ela estava a confundi-la com outra pessoa. O jovem reprimiu a fúria intensa que sentia. Van Van, olha bem para mim. Quem sou eu? A aura que emanava era demasiado forte. Mesmo que Su Van Van estivesse com a cabeça confusa, percebeu que algo estava errado. Soltou as mãos que envolviam o pescoço da outra. Engoliu em seco, cheia de medo, e gaguejou. Eu não sei. Jian Yixin soltou uma risadinha e apertou o queixo delicado da rapariga. Forçou-a a olhá-la nos olhos. Ele semicerrou os olhos e a sua voz tornou-se perigosa. Dou-te 3 segundos. Diz-me, quem está à tua frente? Se errares, vai ser castigada. Enquanto dizia isto, o olhar dele desviou-se involuntariamente para os lábios tentadores dela. Era óbvio que já tinha pensado qual seria o castigo. Ao sentir o perigo, a rapariga tremeu de medo. Jian Yixin apreciava especialmente o desamparo dela naquele momento. Ele manteve a ameaça e começou a contar sem piedade. Há instantes, estava furioso por Su Van Van o ter confundido, mas agora, até esperava que ela não o reconhecesse. 3, 2, à medida que os números diminuíam lentamente. A expressão da rapariga ficava cada vez mais tensa. Ela esforçava-se para abrir bem os olhos, tentando distinguir quem estava à sua frente. Mas quando o jovem pronunciou o último número, ela falhou. A aura ameaçadora aproximou-se, pronta para devorar. Aterrorizada, Su Van Van tentou fugir, mas no segundo seguinte, o pulso foi apertado por uma mão grande. Os lábios gelados do outro também se cravaram sobre os dela com força, com uma intensidade de mordida. Como não tinha experiência. Quando se afastou, os lábios de Van Van já estavam inchados como salsichas. Ela tentou recuperar o fôlego ofegante, com um desejo assustador nos olhos. Van Van, devias agradecer por hoje estares mal disposta. Su Van Van, que estava a começar a sentir-se alegre apesar da doença, encolheu-se ao ouvir aquilo. Mas, verdade seja dita, a personagem de Jian Yixin era realmente cativante. Há instantes, era um jovem ingênuo que corava só de pronunciar um nome, e num piscar de olhos transformou-se num CEO dominador e sedutor. Do outro lado, sem saber que a sua colega de carteira estava prestes a ser roubada, Shuang estava inquieto, a vigiar a risada fingida da chá verde. A colega não respondia às suas mensagens, e ele não conseguia acalmar o coração. Naquele momento, Liu Huyan já estava a fazer cena há uma noite inteira. Ela já não conseguia segurá-la desta vez, mas valia deixá-la ir e ganhar alguma simpatia. Bem, já estou muito melhor. Podes ir primeiro. O jovem, como um prisioneiro libertado, saiu apressado, mal podendo esperar. A velocidade fez a pequena chá verde quase querer destruir o hospital. Mas, quando ele voltou à sala de aula cheio de pressa, ouviu dizer que a colega de carteira estava doente e tinha pedido licença. Shuang ficou paralisado de choque. O cabelo encaracolado abanou o punho, dizendo com voz doce, ouviu o porteiro dizer que a Van Van foi deixada pendurada ontem à noite.
Esperou por alguém na sala durante 3 horas, e no fim ficou doente. A notícia caiu como um trovão. Ele tinha feito a colega ficar doente. Deu 2 murros a si mesmo e logo perguntou ao encaracolado se tinha morada de Su Vanvan. Quando o outro abanou a cabeça, ele ficou tão aflito que quis ir logo falar com o diretor de turma, mas foi dissuadido pelo amigo, que o aconselhou com paciência. Disseram que a Vanvan não estava grave, que estava a dormir em casa, já que não tinha descansado bem. Se ele fosse agora, não ia perturbá-la? Embora Shuang estivesse irritado, acabou por ouvir o conselho. Parou e não foi pedir a morada de Su Vanvan ao diretor. De repente, notou que o lugar de Jian Yixin também estava vazio. Não sei porquê, mas teve uma associação absurda. Aquele tipo também não está hoje. Não terá ido ter com a minha colega. Mas logo descartou a hipótese. Ela e a Vanvan são colegas de carteira há tanto tempo. Nunca notei que tivessem qualquer relação, deve ser coincidência. Mal sabia ele que os chifres já lhe estavam a crescer. Quando Vanvan acordou, viu o jovem de ar frio sentado ao lado da cama a ler, Jian Yixin. O que estás aqui a fazer? A pergunta deixou o jovem estupefacto. Já ouvirá falar de gente que não se lembra de nada depois de beber, mas nunca de esquecer as coisas depois de uma febre alta. Contudo, a expressão séria da rapariga não parecia fingida, e o jovem sossegou. Se ela não se lembrava, também era bom, pois ele temia que a Vanvan se assustasse com o que ele tinha feito antes e não se aproximasse mais dele. Ele limitou-se a repetir o que tinha dito. Aos poucos, a consciência de Vanvan voltou, e ela pediu desculpas por ter escondido a sua identidade antes. No início, Jian Yixin ficou zangado, mas ao ver as marcas nos lábios da rapariga, sentiu que já tinha sido compensado. Além disso, quando Shuang visse a Vanvan, a expressão no rosto dele seria certamente muito divertida. Não faz mal. Sei que tens as tuas razões, e acredito que um dia me vais dizer de livre vontade. Resolvido esse assunto, a rapariga relaxou, olhou à volta e não viu a figura que procurava, sentindo-se subitamente desolada. Jian, colega Jian, queria perguntar. Antes de terminar, receando causar-lhe problemas, apressou-se a acrescentar, se não quiseres, também não precisas de responder. Jian Yixin achou-a extremamente engraçada assim, parecida com um hamster assustado que ele tinha tido, e não resistiu a passar-lhe a mão pela cabeça. Então, o que é que querias perguntar? A Shuang sabe que eu. Su Vanvan reuniu coragem para perguntar. O sorriso de Jian Yixin foi desaparecendo lentamente. Droga! O que há de tão especial nesse Shuang para ela ficar pensando nele? Jian Yixin soltou um palavrão mentalmente pela primeira vez na vida. Depois respondeu a ela, ela sabe, mas está no hospital ocupada cuidando da colega Liu Huiyan. Ao ouvir isso, a garota forçou um sorriso e disse, entendo. O sorriso estava mais feio que choro. O jovem sentia ao mesmo tempo pena e ciúmes, mas não disse nada. Defender o rival no amor não era algo que Jian Yixin faria. Su Vanvan tateou o celular debaixo do travesseiro. Quando o abriu, inúmeras mensagens e chamadas de Shuang apareceram, lembrando das palavras de Jian Yixin. Ela, por birra, não leu nenhuma. Vendo isso, Jian Yixin exibiu um sorriso lento. Depois que ela saiu, Su Vanvan imediatamente largou aquela aparência de coitadinha inocente, suspirou aliviada e se jogou na cama. Lidar com essas pessoas inteligentes exigia 120% de atuação. Ela tinha pedido 2 dias de licença. Jian Yixin, usando o pretexto do professor, vinha vê-la todos os dias. A convivência entre os dois estava ficando cada vez mais familiar. Mas Shuang estava passando muito mal. Sua coleguinha de mesa só tinha respondido uma mensagem dela em 2 dias. Ela não aguentava mais. Se Su Vanvan não viesse, ela teria que tomar alguma atitude. Enquanto estava desanimada, debruçada na mesa, a coleguinha que ela tanto esperava finalmente chegou. Imediatamente, surpresa e alegria explodiram juntas. Ela correu, abanando o rabo rapidamente. Mas viu Jian Yixin se aproximar da coleguinha e dar instruções carinhosas sobre vários cuidados. Su Vanvan ouvia com muita obediência. Então Jian Yixin acariciou a cabeça dela. As pupilas de Shuang se contraíram. Ela queria arrancar aquela mão. Quando foi que elas duas ficaram tão próximas? O coração dela apertou. Ela foi imediatamente para o lado, tentando se enfiar entre eles. Mas no segundo seguinte ficou paralisada no lugar. Ela fitou fixamente o lábio inferior de Vanvan, claramente um ferimento de mordida. Será que? Ela cerrou os punhos, as unhas cravaram na carne, gotas de sangue escorriam. Ela não ousava pensar naquela suposição. Não é possível. A coleguinha não pode estar namorando.
Não houve nenhum sinal. Quanto mais o jovem pensava, mais confuso ficava. Achava a cena dos dois juntos tão ofensiva. Não aguentava mais ficar ali. Saiu correndo apressadamente. Só voltou quando a aula começou, com passos pesados. Jian Yixin já estava no lugar. Ela viu de relance os punhos ensanguentados dele. Soltou uma risadinha contente, involuntariamente. Parece que ele descobriu o ferimento da Vanvan. Shu Wang respirou fundo. Caminhou até Su Vangvan. Desculpa, eu errei. O jovem puxou a barra da roupa dela com cuidado, com uma expressão tão lamentável que dava pena. Mas a garota apenas puxou a roupa de volta, sem dizer uma palavra. Uma onda de amargura subiu à garganta dela. Tudo bem, a culpa era dela. Ela retirou a mão silenciosamente e abriu o baidu às pressas. Como fazer as pazes com a coleguinha quando ela está brava? O cabelo cacheado, que vinha justamente falar com ela, viu rapidamente a mão machucada dela. Irmão Wang, o que houve com sua mão? Shu Wang mudou de expressão e virou a mão rapidamente para esconder o ferimento. Vendo isso, o cabelo cacheado quase enlouqueceu. Irmão Wang, por que você está escondendo? Eu já vi. Por que não vai logo ao ambulatório tratar? Por que esconder? Claro que sim, porque Shu Wang, de canto de olho, viu a coleguinha virar a cabeça, franzindo a testa e olhando fixamente para o ferimento dela. Naquele instante, uma ideia surgiu na cabeça dela. O jovem deitou-se na mesa, amuado. Não vou. Não estou afim. O cabelo cacheado, sem saber de nada, ficou ainda mais ansioso e insistiu para ela ir se curar. Shu Wang não respondeu. Na verdade, ela prestava atenção escondida na coleguinha. Vendo Su Vangvan franzir ainda mais a testa, ela deu uma risadinha discreta. Não importava o quanto o cabelo cacheado insistisse, ela fingia não ouvir. Finalmente, a garota, que estava paralisada, levantou-se de repente. Puxou a mão de Shu Wang. Vem comigo ao ambulatório. O jovem imediatamente arregalou os olhos sorrindo. Deixou-se levar obedientemente pela coleguinha para fora da sala. O cabelo cacheado ficou pasmo. Então ele era só parte do teatrinho deles? Depois de tratar o ferimento, a caminho de volta para a sala, o jovem quebrou o silêncio primeiro. Desculpa, eu realmente não esqueci de propósito naquele dia. Eu sou um idiota. Shu Wang, com o coração apreensivo, olhou para a garota. Embora a coleguinha a tivesse levado para tratar, ela não sabia se Vanvan a tinha perdoado. Su Vangvan ficou em silêncio por um momento, mas fez outra pergunta. Dói? Shu Wang sorriu imediatamente e balançou a cabeça como um chocalho. Não dói. Enquanto dizia, fez um punho para provar que não estava tão machucada, mas a garota segurou a mão dela apressadamente. O que você está fazendo? Se o ferimento abrir, você vai sofrer. Sabendo que a coleguinha estava preocupada com ela. O coração do jovem ficou doce. Ela não resistiu e aproximou o rosto, perguntando, então você me perdoou? Su Vangvan empurrou o jovem. Vai embora. Não fica tão perto de mim. Vai procurar a sua Liu Huyan. Shu Wang segurou-a apressadamente, explicando, não tenho nada com a Liu Huyan. Não se engane. Já não gosto dela há muito tempo. Desta vez, Su Vangvan não resistiu mais. Não consegui evitar de perguntar, tem mesmo certeza que não gosta mais? Olhando para a coleguinha que parecia indiferente. Na verdade, a tensão quase transbordava. Shu Wang realmente achou ela fofa. Ela imediatamente levantou a mão para jurar. Eu realmente não gosto mais de Liu Huyan. Quem te perguntou? Ela disse isso de forma tão indiferente. Mas sem querer, os cantos da boca da garota se ergueram. Shu Wang não a desmascarou, mas ficou extremamente feliz por dentro. Não perguntei. Fui eu que falei espontaneamente. O sorriso do jovem era tão radiante quanto o sol escaldante. Fez Su Vangvan baixar a cabeça e rir involuntariamente. Nos dias seguintes, o valentão da escola, sem vergonha, rodeava Su Vangvan para pedir conselhos. Sob seus esforços incansáveis, a atitude da pequena colega de mesa para com ela aqueceu bastante. Mas pensando no que aconteceu ultimamente entre a pequena colega de mesa e Jian Yixin, não sabia o que houve. De repente, ficaram muito íntimos. Os dois tinham notas equivalentes e frequentemente estudavam juntos. A atmosfera entre eles era algo que ela, por mais que se esforçasse, não conseguia invadir. O jovem sentiu uma forte vontade de não se render. Pegou o livro de física, a matéria que mais odiava, para estudar. Afinal, estudar bem não era tão difícil assim. Ela não acreditava que não conseguisse. Logo chegou o tão esperado festival esportivo anual. Shu Wang, que era muito bom em esportes, inscreveu-se na corrida de longa distância e no salto em altura.
No dia anterior, ela insistiu com Su Vanvan o dia todo. Finalmente conseguiu convencer a garota a ir vê-la competir. O jovem estava na linha de partida do salto em altura, com pernas longas e uma aparência deslumbrante. Atraiu uma multidão para assistir. Em meio a gritos e aplausos, ele passou facilmente até o penúltimo sarrafo. Ao passar o sarrafo, devido ao movimento exagerado, acabou exibindo sem querer seus belos abdominais. Instantaneamente, provocou gritos de todo o público. Shuang raramente se via assim. Assim que desceu, rapidamente arrumou a roupa. Ele olhou discretamente na direção de Su Vanvan, um pouco envergonhado, mas ansioso para que Vanvan o visse. Logo chegou o último sarrafo. O valentão da escola novamente o venceu com facilidade, e ao cair no chão, esboçou um sorriso confiante e ousado. Todas as garotas presentes tinham corações nos olhos. A atmosfera atingiu o auge, e todos gritavam o nome de Shuang em uníssono. A voz de Su Vanvan era muito baixa, mas o arrogante valentão da escola virou-se, encontrou-a precisamente e foi em sua direção. Com um olhar provocador e tom arrogante, "Sou bonito", embora dissesse palavras tão extravagantes. O rosto ficou corado de vergonha. Que fofo! Su Vanvan estava com expressão séria e tom sincero. Você é o mais bonito. Naquele momento, todo o barulho ao redor desapareceu. Ela só ouvia seu próprio coração batendo forte. Enquanto isso, a rainha da escola, que era locutora no palco principal, observou tudo. Seu belo rosto mostrou uma expressão sombria. Que maravilha! Eu realmente subestimei essa Su Vanvan. Embora não seja bonita, tem bastante talento. Mas ao pensar no que estava para acontecer, seus dedos tremiam de empolgação. Não pôde evitar esboçar um sorriso sinistro. Su Vanvan, aproveite agora, porque não vai ter mais esse tratamento no futuro. Depois do salto em altura, Shuang logo teria que participar da corrida de 3.000 metros masculina. Su Vanvan o acompanhou até o local de inscrição. Por um momento, ninguém falou nada. Quando Shuang estava quebrando a cabeça para encontrar um assunto, uma garota correu em direção a eles com expressão ansiosa, gritando, com licença, segurando uma garrafa de água sem tampa. Vendo isso, Shuang franziu a testa. Aqui tem muita gente, correndo tão rápido, não tem medo de esbarrar em alguém? E se a água respingar nos outros? Ele deu um passo à frente, virou-se ligeiramente e se colocou na frente de Su Vanvan para protegê-la. Mas, por alguma razão, a garota veio diretamente na direção da pequena colega de mesa. De repente, pisou em algo. Tropeçou e quase caiu. E a água que ela segurava foi jogada diretamente no rosto de Su Vanvan. A água pesada bateu no rosto, molhando Su Vanvan instantaneamente. O valentão da escola, normalmente gentil, perdeu a paciência pela primeira vez. Essa pessoa claramente fez de propósito. A culpada, como se estivesse com raiva da bronca, avançou rapidamente. Tirou lenços de papel e, enquanto pedia desculpas, tentou limpar o rosto de Vanvan. Su Vanvan percebeu a malícia nos olhos da outra, mas apenas sorriu e não a impediu. A garota, com as mãos tremendo de excitação, deliberadamente afastou a franja molhada de Vanvan e encarou a culpada. Com um olhar profundo, como se dissesse, viu essa cena? Está satisfeita? A garota não conseguiu se controlar e deu alguns passos para trás. Fixou os olhos naquele rosto, sem conseguir falar. E ao recuar, deixou o rosto perfeito exposto a todos. A aparência, como se fosse uma obra-prima de Nuva, deixou os espectadores boquiabertos. Ninguém conseguia acreditar que aquela garota belíssima fosse a feia Su Vanvan. De repente, alguém na multidão se lembrou de algo. Apontou para a garota com emoção e gritou, "Lembrei! Não é aquela fada dançarina do outro dia?" Aquela exclamação foi como um choque. Mas quem poderia imaginar que a garota que fez todos os garotos da escola sonharem e procurarem incansavelmente, estava sempre ao lado deles? E entre essas pessoas, o impacto em Shuang foi, sem dúvida, o maior. Ele conviveu com a pequena colega de mesa por tanto tempo e só agora via seu rosto claramente. No começo, achava que ela tinha baixa autoestima por ser feia, mas nunca imaginou que a pequena colega de mesa fosse tão bonita. Pequena colega de mesa, seu rosto. Depois de ser descoberta, Su Vanvan não se escondeu mais. Sabia do impacto de sua aparência e fingiu estar desnorteada, como se tivesse sido pega de surpresa. Desculpa, não foi intencional esconder minha aparência. O jeito lamentoso assustou o jovem. Eu não estou te culpando. Os outros também voltaram a si da beleza. Foi nossa culpa. Ah, fada, fui um idiota que não te dei valor. Sempre te interpretei mal,
e por isso todos começaram a tagarelar elogios exagerados, vendo que cada um olhava fixamente para a coleguinha de carteira. O humor do jovem ficou extremamente ruim. Já bastava Jian e Ishin para lhe dar dor de cabeça, e agora ainda tem tanta gente. O que estão fazendo aqui parados? Vão fazer o que tem que fazer. Shu Wang, furioso, bloqueou a frente da garota. Mesmo que os rapazes estivessem relutantes, quanto ao tesouro dela, Liu Huyan franziu a testa com um toque de escuridão. Ela largou a caneta com força e saiu da sala de aula. Depois foi até uma plataforma no segundo andar. O local tinha uma vista excelente. Conseguia ver todo o campo de esportes. A multidão era esparsa, e ela avistou imediatamente a pessoa que estava em seu coração. Nesse momento, Su Wangwan já tinha trocado de roupa para uma limpa. Os rapazes ao lado dela empurravam e discutiam, tudo para conseguir um lugar mais próximo dela. Su Wangwan claramente percebeu isso. Involuntariamente, ela deu alguns passos à frente, mas não foi embora. Jian Yixin estreitou os olhos. Aquela era a linha de chegada dos 3.000 metros. Olhando, o mais chamativo era Shu Wang. Ela facilmente deixava os outros para trás. Ao passar pelo lugar de Su Wangwan, ele acenou de longe para a garota. A jovem imediatamente arqueou os olhos e acenou de volta. A expressão de Jian Yixin estava mais fria e severa do que nunca. Por que fixar o olhar nela? Por que não se virar para olhar para ela? O que fazer para reconquistá-la? Enquanto isso, Liu Huyan ainda esperava ansiosamente pelo resultado. Ela queria que o rato do esgoto expusesse completamente sua aparência feia. Logo, um telefonema chegou. Huyan, vai rápido ver o fórum da escola. Su Wangwan ela. Liu Huyan segurava o celular, a mão tremendo. Certamente deu certo. Ela não esperou ouvir tudo, desligou o telefone com pressa e entrou no post. Um título dizia: O lado desconhecido de Su Wangwan. O post estava no topo. Ela, animada, deslizou para baixo. Mas quanto mais olhava, mais seu rosto ficava feio. Isso é impossível! Com um grito, todos os papéis em cima da mesa foram jogados no chão. Su Wangwan é claramente uma feia. Como pode ser tão bonita? E ainda por cima é a mesma pessoa que a derrotou na competição da última vez. Incontáveis pessoas no post diziam que ela não se compara a Su Wangwan. A expressão de Liu Huyan ficou gradualmente louca. Ela vai desmascarar Su Wangwan, fazer todo mundo ver quem é a verdadeira piada. Os olhos da mulher se tornaram insanos. O fio chamado razão se rompeu completamente. Ela se levantou e correu escada abaixo, agarrando a primeira pessoa e gritando: Me diga onde está Su Wangwan. A garota agarrada levou um grande susto, mas como a outra estava segurando sua gola, ela não conseguia falar nada. Fala! Me diga rápido, onde está Su Wangwan? A garota estava quase chorando de medo. Essa Liu Huyan enlouqueceu? Os outros viram isso e rapidamente vieram separá-la. Ela se debatia loucamente e gritava: Onde está Su Wangwan? Vocês todos foram enganados por ela. Ela é uma feia, um rato sujo do esgoto, e ainda quer competir comigo. É uma piada enorme. Todos a olhavam com expressões de choque indescritível. Quem imaginaria que isso era dito por Liu Huyan, conhecida por sua gentileza e bondade? E seus insultos ficavam cada vez mais feios, coisas como merece ser órfã e matou os pais. Os dois rapazes que a seguravam estavam com tanta raiva que queriam bater nela. Liu Huyan, cale a boca. Uma voz extremamente calma soou. Como o gelo que não derrete há milênios. A mulher que estava histérica parou. Ela olhou para seu amado com fascínio. Com um tom especialmente apegado. Ishin, você veio. Também acha que aquela feia não é páreo para mim? Jian Ishin soltou uma risada de escárnio. Comparar com ela? Você é digna? Ser tão rebaixada pelo seu amado era pior que a morte. Liu Huyan ficou ainda mais louca que antes. Debatendo-se, tentou agarrar Jian Ishin. Me diga, onde exatamente não sou digna de você? Por que você não gosta de mim? Por quê? Jian Yixin riu baixinho. Aproximou-se do ouvido da mulher e disse algo. O rosto de Liu Huyan instantaneamente ficou pálido, e ela de repente recobrou a consciência. O que ela acabou de dizer? Chorando e esperneando como uma megera xingando na rua. Sua imagem cuidadosamente construída estava arruinada. Liu Huyan deslizou, exausta, para o chão. Em sua mente, só havia um pensamento. Como se salvar? Não se sabe quem foi contar a Su Wangwan o que aconteceu aqui. Com um grande alvoroço, Su Wangwan chegou. Shu Wang também estava ao lado dela. Ela se preocupava que a louca da Liu Huyan pudesse fazer algo com a coleguinha de carteira. Quando soube da notícia, sua primeira reação foi impossível, até que o Cassius lhe encaminhou o vídeo ao vivo.
No vídeo, Liu Huiyan amaldiçoava a coleguinha de carteira frase após frase, fazendo sua expressão ficar instantaneamente fria. Ela tinha sido cega para gostar de uma mulher tão má. Liu Huiyan, totalmente lúcida, se esforçava para pensar em um plano de salvação. Ela deliberadamente assumiu uma postura desgrenhada, para diminuir a antipatia das pessoas. Vendo essa cena, Su Vangvan ficou confusa. O que houve com ela? Jian Yixin instintivamente suavizou a voz. Nada, não precisa se importar com ela. Su Vangvan hesitou na superfície, mas por dentro deu um sorriso frio. Não me importar? Não pode ser. Liu Huiyan desfigurou a dona original e a matou cruelmente. Ela prometeu à dona original que se vingaria por ela. Vendo-a se olhando, o jovem ficou muito irritado e se colocou na frente de Vanvan. Olhando para Jian Yixin com o rosto sombrio. O que você está fazendo? O jovem cruzou os braços e respondeu com um olhar desafiador. Nada, só não quero que você encoste na minha mesinha de cobre. Sua, Jian Yixin elevou o tom, com um sorriso de deboche, não é minha. Será que é sua? O deus acadêmico da literatura clássica está realmente curioso para saber o que Su Vanvan viu nela. A atmosfera entre os dois estava carregada de fumaça, deixando todos ao redor confusos. Não é que... De repente, eles começaram a falar de forma tão sarcástica. Eles estão disputando favor? Ao ver isso, piada, Liu Huiyan sentiu uma dor no coração e chorou cada vez mais. Esses dois, um é o cara de quem ela gosta, o outro é o cara que gosta dela. Agora, na frente dela, estão disputando a atenção de outra mulher. Que ódio! Liu Huiyan não se importou mais com nada e fez um juramento secreto no coração. Com certeza faria Su Vanvan pagar. E Su Vanvan, pensando que, já que o fogo estava aceso, por que não deixá-lo queimar ainda mais? Para vingar a dona original. Ela fingiu não aguentar, e enquanto falava, foi ajudar Liu Huiyan a se levantar. Colega Liu, não fique em pé. Levante-se. Liu Huiyan a odiava até a medula. Como deixaria que a ajudasse a se levantar? Mas no instante em que a garota se aproximou, ela perguntou em um volume que só as duas podiam ouvir, está satisfeita com tudo o que viu? Imediatamente, piada, Liu Huiyan ficou furiosa, com os olhos quase saindo das órbitas. Então tudo isso foi armado por ela. Essa mulher merecia morrer. Ela ficou com os olhos vermelhos de raiva, levantou a mão para empurrar Su Vanvan, mas antes que pudesse tocá-la, a garota caiu no chão, com os olhos marejados e uma aparência lastimável. Colega Liu Huiyan, eu só queria te ajudar a levantar. Isso indiretamente dizia a todos que foi piada. Liu Huiyan, quem a empurrou? Shu Wang e Jian Yixin, ao ver a garota cair, mudaram de expressão na hora e correram para ajudá-la a se levantar. Shu Wang ficou extremamente preocupado. Liu Huiyan, por que você a empurrou do nada? Jian Yixin também estava com o rosto fechado, examinando-a cuidadosamente. Depois de ver que Vanvan não se machucou, ele olhou para a piada, Liu Huiyan, como se ela já estivesse morta. Os colegas ao redor também estavam muito irritados e começaram a acusar piada. Liu Huiyan percebeu que a garota a tinha armado, abriu a boca para explicar, mas todos tinham visto o olhar de ódio que ela lançou para Su Vanvan. Ninguém acreditou nela. Todos a acusavam, xingavam, odiavam e exigiam que ela pedisse desculpas. Liu Huiyan, essa cena de ser apontada por 1000 dedos, não te é familiar? Afinal, essa é a tática que você sempre usou, fazendo a dona original viver como um rato no escuro, sendo intimidada por todos. Depois que Su Vanvan se cansou de assistir a essa farsa, ela puxou suavemente a manga de Shu Wang. Chega! Vendo os dois interagindo intimamente como se ninguém mais estivesse por perto, o olhar de Jian Yixin foi ficando frio aos poucos. Depois de acalmar Shu Wang, a garota olhou para Jian Yixin, educadamente, com os olhos arqueados. Colega Jian Yixin, nós vamos primeiro. Depois vou te procurar, tenho uma dúvida para te pedir. O frio nos olhos do rapaz se dissipou instantaneamente, enquanto um sentimento de impotência surgia em seu coração. Não importa o que aconteça. Assim que Vanvan sorri para ela, ele larga todas as armas e não consegue usar nenhum truque. Su Vanvan foi embora. O coração de todos também foi junto. As pessoas, por fim, olharam com desprezo para a antiga piada, Liu Huiyan, e se dispersaram como pássaros. Liu Huiyan riu amargamente por um momento, cobriu os olhos e as lágrimas escorreram por entre os dedos. Ela sabia que sua reputação estava completamente arruinada. Su Vanvan, não vou te deixar em paz. Alguém postou esse vídeo online. Então todos viram a verdadeira face de piada, Liu Huiyan, e começaram a sentir aversão por ela.
Mas a postura protetora de Shu Wang e Jian Yixin em relação a Su Vanvan causou inúmeras especulações. Acho que Shu Wang e Jian Yixin estão de olho na deusa Vanvan. Um é o sorriso puro e despreocupado da juventude, Shu Wang. O outro é o comentário frio e contido, Jian Yixin. Qual deles a deusa Vanvan escolherá? Então, no fórum, uma grande aposta foi iniciada, Jian Yixin versus Shu Wang. Quem conseguirá conquistar a beldade? E com o fim dos jogos escolares, Su Vanvan também não escondeu mais sua aparência. Sua beleza impressionante fazia com que a sala de aula ficasse sempre lotada. Shu Wang estava extremamente irritado com isso, e até desejava que a mesa de cobre voltasse a ser como antes. Afinal, o que ela gostava era da personalidade da mesa de cobre, não do rosto dela. Não importa se Vanvan é bonita ou feia, ela gosta dela. Isso mesmo. Shu Wang já tinha descoberto há muito tempo que gostava da mesa de cobre, só que não se dava conta. Quando Liu Huiyan se machucou, ela parecia muito preocupada na superfície. Bom, as pessoas de fora da classe são irritantes. Mas as pessoas dentro da classe a irritam ainda mais. Aquele maldito Jian Yixin, todo dia vem discutir problemas com a mesa de cobre. Ela pensa que sou cega, que não percebo suas intenções. Então Shu Wang começou a estudar ainda mais. Para, com o próprio esforço, chegar ao futuro de Vanvan. Mas ao olhar para sua nota no exame mensal, ela apertou a folha de prova com força. Claramente já estava se esforçando tanto. Por quê? Percebendo que ela não estava bem, cabelo enrolado, o amigo teve uma ideia inteligente pela primeira vez e mandou uma mensagem para Su Vanvan. O sol poente se punha. O rapaz estava sentado sozinho na sala de aula vazia, com a prova sobre a mesa. Mas a ponta da caneta parou em uma questão difícil. Já fazia mais de 10 minutos. Sua mente continuava em branco, sem saber por onde começar. Pensando em suas notas, e depois vendo no ranking os primeiros lugares, Su Vanvan e Jian Yixin. Shu Wang, com os olhos vermelhos de frustração, deitou a cabeça na mesa. Por que é tão difícil aprender? Em seguida, ela ajustou os óculos com força. Ela não iria perder. Aquele maldito Jian Yixin. Ainda de olho na sua coleguinha, ela não podia dar a ela nenhuma oportunidade. Shu Wang respirou fundo. Acalmando-se completamente, ela pegou o que havia sido deixado de lado e sentou-se ao lado dela. Apoiando o queixo, olhou para os cantos dos olhos vermelhos da outra. Seu cabelo cacheado disse que você não está bem hoje, então me mandou dar uma olhada. Não posso negar, a aparência da pequena tentando fingir calma é bem fofa. Diante de uma criança tão fofa, ela foi compreensiva e fingiu que nada tinha acontecido. Ela estendeu a mão e tocou no espaço em branco da prova. Onde você não sabe fazer? Na mente de Shu Wang. A corda que estava tensa se afrouxou. Ainda bem que a coleguinha mudou de assunto. Se ela perguntasse por que ela estava estudando tão de repente, ela realmente não saberia como responder. Aquela resposta não podia ser dada assim. E se assustasse a coleguinha? Além disso, ela achava que ainda não era digna de Vanvan. A questão tinha um certo nível de dificuldade. Su Vanvan explicou 2 vezes e Shu Wang só conseguiu entender. As várias fórmulas no papel de rascunho a fizeram pensar inexplicavelmente em Jian Yixin. Esse tipo de questão, para Jian Yixin, deveria ser moleza. Será que a coleguinha também acha que ela é inútil? O humor que finalmente melhorou começou a pesar. Ela baixou a cabeça desanimada. Será que sou burra? Su Vanvan imitou o jeito de Shu Wang, acariciando o topo macio da cabeça dela para confortá-la. Você já é muito boa. Da última vez que alguém perguntou essa questão, eu ensinei várias vezes. Você é muito inteligente. Essas palavras foram como uma mão suave e grande, que alisou toda a ansiedade. A mão da garota acariciava distraidamente seu cabelo. Shu Wang, como um gato que teve o pelo acariciado, cerrou os olhos com conforto, mas a ponta das orelhas ficou vermelha. Se não fosse para não quebrar o personagem, Su Vanvan teria vontade de beliscá-las. Ela diminuiu o movimento e perguntou suavemente, agora pode me contar o motivo? O corpo relaxado de Shu Wang de repente ficou tenso. Lá vem, não tem como escapar. Vanvan suspirou. Você não está bem ultimamente, estou preocupada com você. Sua voz estava cheia de preocupação e cuidado. Não suportando ver o semblante preocupado da coleguinha, sua mente deu um nó e ela respondeu sem pensar, quero ficar sempre com você. A expressão levemente surpresa no rosto da outra fez Shu Wang acordar na hora. Meu Deus, o que eu disse? Ela não tinha coragem de olhar para a expressão da coleguinha agora, mas uma risada suave soou. Su Vanvan, com os olhos curvados. Ao ouvir essa risada,
As orelhas do jovem se mexeram. A coleguinha não estava com raiva. No final, não conseguiu evitar. Como um pequeno hamster, ela espiou furtivamente. Os olhos da coleguinha estavam cheios de sorriso, suas pupilas claras refletiam sua pequena figura. Milagrosamente, ela ganhou coragem infinita. Aqueles pensamentos profundamente escondidos, sem perceber, como feijões, todos foram derramados. De acordo com suas notas, você certamente entrará em uma faculdade melhor para continuar seus estudos. Mas não quero me afastar de você. Então preciso me esforçar muito. Sua expressão era firme, séria e calma. Quero ir com você para lugares mais altos. Você é tão mole, fácil de ser intimidada. Mas não se preocupe, vou proteger você e ficar sempre com você. Não havia uma única palavra de amor, mas cada palavra transmitia um afeto oculto. Embora sua família fosse influente, para ir a qualquer lugar bastava um telefonema, mas ela não queria que a coleguinha pensasse que ela era alguém que só dependia da família e não estudava. Depois de um tempo, Shu Wang percebeu tardiamente que havia falado tudo isso sem controle. A coleguinha estava rindo o tempo todo, e ela não sabia o que significava. O jovem, por um momento, ficou atordoado, sem saber o que dizer. Suas bochechas queimavam, seu coração batia descontroladamente, sua mente estava cheia de conflitos. Ela tinha medo de que a coleguinha entendesse o que ela queria dizer, e também medo de que não entendesse. De repente, um grosso livro de exercícios apareceu diante de seus olhos. Su Vanvan bateu nele, explicando com ações seus pensamentos. Não tem problema, eu fico com você. O olhar de Shu Wang foi se iluminando aos poucos, e um sorriso se abriu instantaneamente. Como uma criança que ganhou o doce favorito. Depois disso, ela chamava a coleguinha de vez em quando, aproveitando muito a forma como a outra respondia. Su Vanvan olhou para ela com resignação. Olha só como a criança está feliz. Já é a 10ª vez que ela chama meu nome. Su Vanvan não resistiu e bateu na cabeça dela. Vai estudar ou não? O jovem, mesmo levando uma batida, não se irritou. Você me machucou. Quero uma compensação. Que compensação? Su Vanvan esperou obedientemente pela resposta. Shu Wang sorriu ainda mais radiante. Antes que a coleguinha percebesse, ela se aproximou e rapidamente deu um beijinho em seus lábios. Foi como o toque de uma libélula na água. Shu Wang viu a coleguinha, tapando a boca, o rosto vermelho, a encarando. O jovem de olhar brilhante riu astutamente. Essa é a minha compensação. Ela sorriu, como uma raposa que roubou um coração. Depois disso, a convivência entre elas se tornou cada vez mais íntima. Em comparação com a atmosfera simples de antes, havia uma camada de ambiguidade. Logo, o passeio de outono anual da escola começou. O destino era o acampamento na montanha do Xiu, um famoso ponto turístico. Assim que subiu no ônibus, Shu Wang percebeu que a coleguinha não estava com boa aparência. O que foi? Está enjoada? Su Vanvan estava com a cabeça tonta. Ela sentiu sem energia, fazendo o coração do jovem também se sentir angustiado. Acariciou suavemente a cabeça dela. Espere aqui, antes que Vanvan pudesse chamá-la. Shu Wang já tinha saído correndo. Quando ele voltou, todo empoeirado, com o carro nuvem, descobriu que o lugar ao lado da garota já estava ocupado por um visitante indesejado. Jian Yixin. Qualquer um podia ouvir o rangido dos dentes. Shu Wang apertou o saco plástico, com vontade de abrir a janela e jogar Jian Yixin para fora. Antes, vendo que Vanvan tinha adormecido profundamente, a veterana, com medo de que ela ficasse com torcicolo, colocou a cabeça dela suavemente no próprio ombro. Embora o ombro direito já estivesse dormente, ela ficou imóvel. Afinal, oportunidades de estar assim, em silêncio ao lado dela, eram raras. Vendo isso, Shu Wang quase morreu de raiva. Jian Yixin olhou para ele com indiferença. Vanvan está dormindo, fale baixo. Vanvan? Quem te deu o direito de chamá-la assim? Eu nunca chamei. Mas, ao ver a pequena deitada no ombro dela, dormindo tão docemente, ele pensou, deixa pra lá, ela finalmente conseguiu dormir. Se acordar vai sofrer de novo. A guerra entre 2 homens e uma mulher, não é melhor que qualquer novela de harém? Ao ver seu Wang tão furioso indo em direção a Jian Yixin, eles ficaram com o rosto vermelho de empolgação. Lá vem, a guerra do século. Quando ele parou ao lado de Jian Yixin, todos prenderam a respiração. Então, viram aquela em quem depositavam tanta esperança, Shu Wang, ir sem hesitação para o banco de trás. Finalmente, todos suspiraram desanimados e desviaram o olhar. Que decepção! Shu Wang suspirou, achando aquele grupo estranho.
O carro arrancou devagar. O jovem, com as pernas ligeiramente curvadas, sentou-se atrás de Jian Yixin, vigiando a nuca do rival com alerta. A distância não era longa, 45 minutos. Jian Yixin não queria dormir nem por um segundo. Seu olhar fixo no rosto da garota adormecida, como se quisesse gravar aquela imagem profundamente no coração. Lembrando-se do telefonema do pai há alguns dias, seu coração deu um aperto. O pai queria que ela fosse para o exterior, já que a sede da família Jian ficava fora do país. Se não tivesse conhecido Van Van, a ideia de ir para o exterior não lhe teria parecido grande coisa. Mas depois de conhecer Van Van, ela realmente não conseguia ir embora. Mesmo sabendo que a garota não gostava dela, não conseguia abandonar esse sentimento. Pensando nisso, um sorriso amargo se formou em seus lábios. Jian Yixin, você também chegou a este ponto. Jin, uma nova mensagem. Era do pai, nada mais que apressando-a para ir para o exterior. Desta vez, havia também uma foto, um velho solitário no pátio, olhando para a lua. Jian Yixin apertou o celular. O pai enviou outra mensagem. A avó dela está velha, muitas vezes, com saudades do filho, se esconde para chorar de madrugada. O jovem, normalmente frio e indiferente, teve os olhos subitamente vermelhos. Não se sabe se pela velha na foto, ou pela garota em seu ombro. Jian Yixin sabia, desta vez, era realmente inevitável partir. As pessoas no carro ou estavam dormindo, ou de fones de ouvido, ouvindo música de olhos fechados. Ninguém viu o rapaz de expressão triste contemplar a garota por um longo tempo. E, sem deixar marcas, depositar um beijo cheio de carinho no topo da cabeça dela. Su Vangvan, que já tinha acordado e estava de olhos fechados descansando, ouviu a voz do sistema em sua mente. Mestre, o rapazinho vai embora. Su Vangvan relembrou a trama original do mundo, onde Jian Yixin realmente foi para o exterior. Naquela época, Liu Huyan já gostava de Shu Wang, e diante da partida de Jian Yixin, não o impediu. Falando em Liu Huyan, ela já estava vários dias sem ir à escola, desde que sua reputação despencou nas competições esportivas. Raramente aparecia em público, mas com o caráter sombrio e cruel de Liu Huyan, será que ela se contentaria em ser pisoteada e ficar em silêncio? Não. Basta olhar como ela tratou Su Vangvan antes para saber. Na vida anterior, Su Vangvan nunca a provocou. E ainda assim ela a destruiu daquele jeito. E nesta vida, ela mesma, que fez com que a piada caísse nessa situação. Como Liu Huyan poderia deixá-la em paz facilmente? Mas Su Vangvan não se preocupava nem um pouco. Uma formiga insignificante. Que tempestade poderia causar? E os fatos confirmaram suas suspeitas. A tal piada, que oficialmente faltou ao passeio de outono. Já estava cedo em um hotel ao pé da montanha. Em um quarto escuro, ela estava diante da janela de vidro, vendo o ônibus vindo lentamente da escola, seus olhos vermelhos e cheios de vasos sanguíneos fixos no ônibus. Su Vangvan, já te disse, não vou te deixar em paz. A garota adormecida, sem que se soubesse quando, abriu os olhos, e discretamente olhou na direção do hotel. Liu Huyan, estou ansiosa pelos seus métodos. Não me decepcione. Jian Yixin percebeu quase no instante em que a garota abriu os olhos, acordou. Ela ainda estava com a sonolência de quem acabou de acordar, derretendo o coração de quem a via. Ela se afastou do ombro de Jian Yixin. Com licença, colega Jian Yixin. Ele alisa a parte amassada da roupa do jovem Jian Yixin. Um leve sorriso surge no canto dos lábios. Sem problemas. As costas doem com a pressão de estar tanto tempo encostado. Mas Jian Yixin permanece muito calmo, sem demonstrar qualquer estranheza do início ao fim. Shu Wang, atrás, ouve o som da conversa. Acorda meio tonto e, ao ouvir uma voz irritante, dá um sobressalto. Os assentos do ônibus têm um grande espaço entre eles. Isso facilita muito para Shu Wang, que aproveita para enfiar o rosto na fenda. Van Van, você acordou. A aparição repentina dele assusta Su Vangvan. Ela segue o som e vê, pela fenda do assento, o rosto bonito de Shu Wang todo amassado, fazendo com que ele só consiga falar de boca franzida, parecendo muito engraçado. Su Vangvan não consegue segurar o riso. Ela se aproxima e cutuca o rosto do jovem. Shu Wang, você está muito feio agora. Mas sua pele é macia, a sensação é muito boa. A pequena colega de classe ousa dizer que ele é feio. Shu Wang não aceita isso e imediatamente tenta se retirar, mas acaba ficando preso na fenda. Como uma tartaruga presa no casco, sem poder avançar nem recuar. Que vergonha! E ainda na frente do rival.
Su Wangwan está morrendo de rir. Vendo sua pequena colega rindo tão feliz, o jovem fica com as orelhas vermelhas. Deixa pra lá, que se dane a vergonha. O importante é que ela está feliz. Jian Yixin estava prestes a chamá-lo de idiota, mas ao ver a garota tão alegre, as palavras morrem em sua garganta. Nunca a viu rir tão feliz. Um riso tão solto e relaxado talvez só desabroche na frente de Shuang. Felizmente, Shuang consegue tirar a cabeça antes que o grupo acorde. Se não, sua reputação estaria arruinada. O ônibus chega rapidamente ao destino, já ao entardecer. O céu está dourado, com raios de luz por toda parte. Até o vento parece mais suave. Os alunos ficam maravilhados com a cena. Todos apreciam o pôr do sol em silêncio. Su Wangwan olha fixamente para o sol poente, seus olhos brilhando com um calor suave. Que lindo! Sim, é lindo. Quem fala isso é Jian Yixin. Wangwan vira os olhos para ele, sorri, e volta a admirar a paisagem. Ele não percebe. O olhar do jovem está firmemente fixo nela. Uns veem o pôr do sol, outros veem quem o admira. Depois de descer, o professor responsável faz a contagem dos alunos e anuncia o encontro às 8 da noite. Libera todos para descansar. As barracas são individuais, homens e mulheres em áreas separadas. Uma garota se esconde na sombra, observando silenciosamente os movimentos de Su Wangwan. Ao ver Jian Yixin e Shuang partirem, ela respira fundo, repetindo frases de autoencorajamento. Huyan disse: é só chamar Su Wangwan para ir ao morro nos fundos e dar uma lição nela. Não vai acontecer nada. Su Wangwan entra na barraca e se senta diretamente em um lugar limpo, mexendo no celular. Ela não pretende arrumar nada, afinal não vai dormir ali esta noite. Sem perceber, o escurece. Lá fora, ouve-se um barulho sutil. Uma silhueta aparece sorrateiramente do lado de fora de sua barraca. Uma silhueta aparece sorrateiramente do lado de fora de sua barraca.